Tem uma coisa que pouca gente sabe sobre mim. Teve uma época da minha vida que eu acordava e não sabia o que tinha acontecido comigo no dia anterior. Eu olhava pro meu prato de comida e achava que alguém estava roubando a minha comida. Mas na verdade eu já tinha comido, eu só estava me esquecendo. Minha própria memória tinha soltado minha mão já. Sentia por dentro uma grande angústia de perder a mim mesmo, minha identidade, minha memória. E aí eu fui num centro espírita. Nesse centro espírita o médium disse pra mim: escreve tudo num caderno. E eu escrevi. Eu escrevia todos os dias quem eu era, pra não me perder, pra eu conseguir colar um dia no outro. Eu escrevia pra continuar existindo. Aquele caderno fez por mim que minha memória não estava conseguindo fazer. E olhando hoje eu consigo entender. Ele não me ajudou só a me lembrar, ele me ajudou a me reconstruir. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque muitas pessoas acham que na vida a nossa grande travessia é sobreviver ao que nos destruiu. Mas na verdade, sobreviver é só a primeira parte. Mas a parte mais difícil é a que vem depois. É descobrir o que a gente vai fazer da nossa vida depois que a gente voltou a nascer. Pra vocês entenderem bem essa história, vocês precisam saber de onde eu venho. A minha família, dos dois lados, é direito. E o roteiro da minha vida já estava escrito antes de eu nascer. Eu só precisava entrar nele. Tem uma foto, né, de mim recém-nascido com meu pai e meu avô do lado para provar. Os dois, eu, uma estátua de justiça segurada na mão. Então só aí a gente já conseguia ver qual que era o meu destino. Antes de eu escolher qualquer coisa, essa foto já tinha decidido por mim. E eu tive um segredo ali que eu sempre gostei muito de música. Não combinava ali muito com aquele mundo do direito, né? Então eu tive algumas bandas de rock ali na minha adolescência. Uma vez ali num festival, subi no palco um pouco nervoso e deixei a música fluir. Então eu vi que era aquilo que eu queria mesmo. De estar ali e compartilhar mesmo minha mensagem com o mundo, né? Então eu fiz ali, no final, o que muita gente faz sem perceber. Eu comecei a caber na expectativa, no caminho pronto. Daí eu entrei na faculdade de Direito, fui estagiar ali, mas eu tava tentando ser o que eu não era. Até que meu corpo começou a dizer o que minha alma insistia em gritar, só que eu me recusava a ouvir. E os sinais vieram direto da minha veia, dentro do meu sangue, plaquetas baixas. Ali, no momento de quebra interior, percebi que eu tava me matando por dentro, sem perceber, vivendo uma vida que não era minha. Simplesmente não tinha condições de continuar naquele jeito. Precisei mudar, na marra. Foi ali que eu tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Larguei direito e fui estudar produção musical. Pela primeira vez, escolhi ser só eu. Só que a vida não me deu tempo de viver essa escolha. Ainda na faculdade de produção musical, meu corpo começou a falar mais alto que minha vontade. Me vieram febres que apareciam todos os dias. Depois, febre com tremedeira, falta de ar, crises de pânico que eu não sabia nem nomear direito. E de repente, um edema no cérebro, uma cirurgia. Fiquei internado por 4 meses seguidos. Por esse tempo que veio o apagão, como induzido. 18 dias desligado do mundo. Me tiraram da tomada. E quando me religaram, eu não voltei inteiro. Metade do meu corpo havia me abandonado. Meu cérebro ele não reconhecia mais meu lado esquerdo, só usava o direito. Não conseguia segurar um talher, não conseguia nem fazer a barba, não conseguia nem dar um nó no meu próprio cadarço. Um homem adulto, mais magro que uma vareta, cheio de catéteres. Precisava de ajuda até para se limpar. E por dentro era pior. Eu tinha raiva do mundo, das pessoas, de Deus, sem esperança de dias melhores. Uma depressão que rachava meu peito no meio. Eu tinha vergonha de receber até visitas. Vergonha de ser visto fraco daquele jeito. Mais assustador, eu não tinha memória. Eu não sabia mais quem eu era.
Minha vida se partiu em duas naquele momento. Uma antes do acidente e uma depois do acidente. Eu tava todo do lado de lá, sem memória, sem corpo funcional, mas nunca sem Deus, porque Ele me trouxe de volta. A volta começou por um gesto pequeno. Minha mãe me levou a um centro espírita. E nesse centro espírita veio aquela frase: escreve. Eu escrevia como que uma criança que começou a escrever agora, tá aprendendo a escrever ainda. Frases soltas, pedaços, memórias, pensamentos, fragmentos, porque era isso que eu era. Alguém aprendendo a comunicar, a sentir, a existir. Não era só escrita, não. O corpo também resistia. Por mais que eu quisesse ir pra frente, metade dele me puxava pra trás. Eu tinha perdido a musculatura e a sensibilidade daquele lado. Era como carregar um peso morto pra mim. Mas, dia após dia ali, escrevendo, comecei a juntar os cacos da minha história ali pra colocar por uma ordem. Eu me reconstituí num caderno. E a memória foi voltando em flashes, como um circuito religando. Só que a vida não tinha terminado de me testar ainda. No segundo ano, me vieram dores fortes nas juntas, necrose óssea. Meus ossos estavam morrendo, justamente os ossos que me faziam andar. Queria viver logo, resolver logo. Até cogitei uma operação de prótese, mas os médicos disseram: espera. E eu esperei. 5 anos de muleta. 5 anos com uma pergunta silenciosa: e se eu nunca voltar a andar? Foi ali que eu aprendi a lição mais valiosa da minha vida. O mais difícil não é nem sempre a dor, é a violência silenciosa da espera, a ansiedade de querer dias melhores logo, enquanto a vida amadurece as coisas no tempo dela. Minha fé não nasceu bonita, ela foi construída a ferro e fogo, na espera. Porque o tempo dos homens não é o tempo de Deus, nem da natureza. Teve dias que a depressão falava mais alto. Dias que eu ia pra fisioterapia me forçando, sem força nenhuma de lutar por mim. Então, por um tempo, lutei pra honrar minha família, que deu essa possibilidade de eu voltar a viver a vida que Deus, de algum jeito, tinha me devolvido. Até que um dia, eu fui num curador espiritual e ele disse: pode andar. E eu andei. 5 anos depois, sem muleta. Os ossos tinham se recuperado. No tempo deles, não no meu. Sabe o que eu fiz com essas muletas? Por um tempo, eu continuei carregando elas, mesmo andando. Porque a gente se acostuma tanto com o que sustentou nossa dor, que demora a confiar na própria cura. Até que eu criei coragem e doei elas para alguém que precisava. Porque tem coisa que ajuda a gente a sobreviver, mas não pode acompanhar a gente para sempre. E eu voltei a andar, voltei a viver, mas com um custo muito alto. 5 anos de fisioterapia, hidroterapia e reabilitação neuropsicológica. E daí eu fiz o que todo mundo faz quando sobrevive. Eu tentei ser normal. 8 anos no mundo corporativo. Empresa grandes, banco, crachá, meta, entrega. E aqui entra a parte da história que, pra mim, é mais importante que coma. Porque quase morrer foi brutal. Mas não foi a única forma de me perder. Existe um jeito muito mais silencioso de desaparecer. É quando continua vivo, produtivo, útil e vai se afastando de si. Eu me tornei muito bom em ajudar os outros. É um dom meu, genuíno, mas por muito tempo também foi meu esconderijo. Eu ajudava todo mundo a crescer e adiava a coragem de olhar para minha própria vida. Durante 17 anos, eu fugi da minha própria história, até que a conta chegou. Porque tem uma hora que a vida te pergunta: tudo bem, você sobreviveu, mas o que você vai fazer com isso?
E essa é a resposta aqui. Eu não sobrevivi ao coma e aprendi a andar, a escrever e a ser para ficar escondido atrás de um crachá. Menino que sonhava em subir num palco com uma guitarra, subiu com uma história. Porque minha história não é sobre mim, ela passa por mim, mas ela não termina em mim. Se termina em mim, vira autobiografia. Se atravessa você, vira ponte. Então, se eu pudesse deixar uma coisa com você hoje, seria essa. Tem volta, mas talvez a volta não seja para a vida que você tinha antes. Talvez, se você está me ouvindo agora, é porque chegou a hora de você voltar. Não para quem você era, para quem veio ser. E eu não vou te dizer que essa volta é rápida. Não é. Às vezes ela passa por um caderno, às vezes passa por 5 anos se esperando, sem saber se seus ossos vão se recuperar um dia. Às vezes passa por 10 anos tomando medicação na veia, todo mês. E o mais difícil nunca foi a dor, foi segurar a ansiedade por dias melhores, enquanto a vida amadurecia as coisas no tempo dela. E eu aprendi isso do jeito mais duro que existe. O tempo dos homens não é o tempo de Deus. Então, você que tá no escuro agora, não desiste no meio da espera. Se você já voltou de muita coisa, mas tá sentindo que ainda tá longe de si mesmo, talvez a pergunta certa não seja como eu volto pra minha vida de antes. Talvez a pergunta certa seja quem eu preciso me tornar pra honrar a vida que me devolveram. Se for preciso, escreve num caderno. Uma frase por dia, até conseguir se ouvir de novo, porque tem volta, mesmo no fundo mais fundo, tem volta, e você não tá sozinho na caminhada.